quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, essa noite. Evangelho de Marcos, ou Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8. Não é que haja um evangelho primeiro Marcos ou segundo Marcos, mas o evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, capítulo 8. E nós começamos essa noite a partir do versículo 31. Mas enquanto você chega lá, quero fazer mais uma oração, pedindo que o Espírito Santo venha ministrar em nossas vidas. Amém? Deus, mais uma vez nos debruçamos diante da Tua Santa Palavra. Esse é um momento crucial do nosso culto. Nós já Te louvamos, nós já Te adoramos e agora queremos continuar nesse mesmo espírito de adoração, mas agora adorando através do fato de que nós nos assentamos e desejamos ouvir a Tua voz. E a adoração dada a Ti não é apenas em ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, mas é em pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, para que, tendo ouvido o que o Senhor tem a dizer, possamos aplicar como verdade em nossas vidas. Nos ajuda não apenas a saber da verdade, mas nos ajuda a viver a verdade. Nós sabemos das nossas falhas, nós sabemos das nossas incapacidades, e sabemos que, se não pelo Espírito Santo, será impossível cumprir uma vida digna do nosso chamado em Jesus Cristo. Então, nós pedimos, nesse momento, fale conosco, traduza essa palavra às nossas mentes e aos nossos corações, para que nós sejamos daqui, não necessariamente satisfeitos, como alguém que recebe tudo o que recebeu e não precisa de mais nada, mas saciados, porque tendo encontrado alimento para as suas almas, possamos prosseguir no nosso dia a dia segundo a Tua vontade. Assim nós Te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no capítulo 8, nós já vimos que Jesus ele multiplica os pães pela segunda vez, a segunda multiplicação dos pães. Logo após isso, vimos na semana passada que os fariseus, ao invés de sentirem-se convencidos de tudo quanto Deus era e de tudo quanto Deus poderia fazer, eles pedem mais um sinal. Eles chegam até Jesus e dizem, manda um sinal dos céus, nós queremos ver. E nós fizemos essa ponte sobre como esse é o anseio humano. Não importa aquilo que vimos, não importa aquilo que obtivemos, não importa aquilo que conquistamos, nós sempre queremos mais. E no ambiente da espiritualidade isso não é diferente. É por isso que é perigosíssimo, para não dizer que é completamente contrário à vontade de Deus, um cristão que busca viver por sinais. Um cristão que busca viver por aquilo que vê. É interessante que a palavra de Deus fala que aquilo que agrada a Deus é fé. E fé é exatamente aquilo que eu posso traduzir pelo Espírito de Deus sem ter visto. De modo que quando Jesus ele chega para Tomé no fim dos evangelhos, após a sua ressurreição, e Tomé não crê que ele é o Cristo, ou pelo menos o Cristo ressurreto, e só crê depois de tocá-lo, Jesus ele diz, então Tomé, você creu porque viu, mas bem-aventurado, isto é, mais do que feliz serão aqueles que crerão sem ver. Esses somos nós, né? Então é por isso que o justo vive pela fé, não por aquilo que vê. Então nós não queremos crer para ver, mas nós cremos porque já nos foi revelado o Cristo, que é de fato a figura do próprio Deus. Ele disse, quem viu a mim, viu ao Pai. Então Jesus fala, eu não vou mais dar nenhum sinal a vocês. E aí depois ele alerta os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus, que em síntese é o pecado, mas nós poderíamos falar da hipocrisia dos fariseus, da incredulidade dos fariseus. E ele fala que o pecado visto nos fariseus e obviamente na humanidade, mas sobretudo a incredulidade e a hipocrisia, é algo muito perigoso, porque ele faz uma referência aqui, ele usa uma figura de linguagem como fermento, ele fala, olha, assim como o fermento, basta colocar um pouco ali, e aquilo vai levedar, vai fermentar toda a massa, então basta um pouquinho daquilo que eles tentam introduzir na vida de vocês, para que vocês sejam contaminados por um todo. E você pode ouvir depois a mensagem, que nós falamos bastante sobre isso, né? Jesus continua a sua jornada, diante dele surgiu um cego,
E Jesus cura esse cego de maneira completamente inesperada. É até engraçado, para dizer o mínimo. Jesus ele chega para esse cego e ele cospe no olho do cego, e assim que ele cura o cego. Nós falamos também sobre isso. Agora, o grande ponto é que Jesus está querendo provar, vez após vez, que ele não está numa caixa. Deus não está numa caixa. Existem pessoas, os dois extremos são muito perigosos, mas há aqueles que vão dizer, não, Deus só age assim, dessa maneira, através desse aspecto. E eles colocam Deus numa caixa. Eles acham que Deus pode estar submetido aos nossos conceitos teológicos. E aí mata-se a fé, e com isso mata-se também a perspectiva de ver situações impossíveis que só Deus pode realizar. Esse é um extremo. Um outro extremo são aqueles irmãos que dizem, não, porque Deus não está numa caixa, onde há o Espírito, a liberdade, e aí vira uma bagunça enorme, porque acontecem coisas que são ditas, que são feitas pelo Espírito Santo, mas não passa do nosso emocionalismo, não passa de uma projeção dos nossos sentimentos e das nossas angústias. E aí acontece um negócio de doido, e aí eles falam, Deus esteve aqui. Não, Deus não necessariamente esteve ali a partir daquela situação, a partir daquela aparição. Mas é importante entender que Deus ele não está numa caixa, e Ele vai fazendo coisas diferentes, sempre nos surpreendendo. Até que finalmente, Ele chega para os discípulos, Ele faz duas perguntas. Primeiro Ele diz, quem os outros dizem que eu sou? O que a humanidade pensa de mim? Nós falamos sobre como isso é importante, não apenas entender como a humanidade enxerga Jesus, mas a pergunta efetiva, a segunda pergunta que ele faz é, o que vocês dizem de mim? E a pergunta que deve criar raízes no nosso coração, nós falamos sobre isso no domingo passado, mas eu creio que vale a pena repetir, Jesus está dizendo, quem eu sou para você? Quem eu sou para você, o que eu significo para você. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem aquela revelação e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde, muito bem, Simão, filho de Jonas, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então nós entendemos que se nós temos a capacidade de crer em Cristo, nós temos essa capacidade por conta única e exclusivamente da graça de Deus. Aí acaba todo o mérito. Não há mais aquele que pode sentir-se melhor do que o outro. Não há mais essa conversa de eu tenho uma religião, eu tenho uma espiritualidade, eu sigo a Deus, eu obedeço a Deus, eu sou evangélico, sei lá que nomenclatura você vai usar, eu sou gospel, Não sei que nomenclatura você vai usar, mas não há mérito algum em usar qualquer dessas nomenclaturas, a não ser para a identificação daquilo que somos. E aqui cabe a sugestão, a melhor nomenclatura para definir o que somos é cristãos. Não tem outra melhor. Porque cristão significa aquele que é imitador de Cristo, é um pequeno Cristo, é uma miniatura de Cristo. Ou seja, quando você me enxerga, você deveria enxergar as virtudes de Cristo traduzidas a partir da minha vida. Claro que nós estamos no processo, mas essa é a ideia e essa é a essência da fé cristã. Então, se eu creio em Deus, se eu tenho fé, se eu sigo a Deus, não há virtude qualquer em mim, senão a graça de Deus em si revelar, uma vez a eu que sou miserável pecador. Então todos nós estamos nivelados diante da cruz de Cristo. E aí é interessante que Jesus ele vai falar, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu não tive tempo de falar sobre isso semana passada, mas é importante nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por um erro de interpretação, muitos irmãos já traduziram essa passagem de modo equivocado. Há quem diga, inclusive, que Pedro, a partir de uma vertente do catolicismo romano, não, aqui Jesus está declarando que as chaves do reino dos céus foram dadas a Pedro, e sobre o Pedro fundamenta-se a igreja, o Pedro foi o primeiro papa da igreja. Não é isso que Jesus está dizendo. Problema de interpretação. Porque quando isso é traduzido no grego, Jesus ele está falando, tu és Petros, é o nome dele. Tu és uma pequena pedrinha, mas sobre essa Petra, outra expressão completamente diferente no grego, tu és Petros, tu é uma pedrinha pequena, mas sobre essa Petra,
Ou seja, sobre essa rocha massiva, sobre esse fundamento gigantesco é que eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus está dizendo? Sobre a declaração que você trouxe, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa verdade a minha igreja vai estar fundamentada. Em síntese, Jesus está dizendo, muito bem, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou essa realidade, e é sobre essa verdade, ou seja, sobre mim, o Cristo. A igreja é de Cristo. Sobre a igreja, ou sobre essa pedra, essa declaração, sobre quem eu sou, esse fundamento gigante, é que eu edifico a minha igreja. E por isso, porque a igreja está fundamentada no Cristo, Jesus pode afirmar que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra ela. Amém? Importante entender isso. Então, chegando aqui o versículo 31 em diante, a palavra de Deus diz que então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Lembre-se que isso acontece exatamente, imediatamente após a revelação de Deus ter se dado sobre a vida de Pedro. E Pedro, cheio do Espírito, diz, tu és o Cristo. E aí Jesus diz, muito bem, Pedro. Faz um elogio ao Pedro. Muito bem, você está no Espírito, você está entendendo certinho. Você não sabe disso porque você tem conhecimento suficiente, mas você sabe disso porque você está sintonizado com o Pai e o Pai te revelou. E aí depois disso, Jesus fala, só que tem o seguinte, eu tenho que ir para Jerusalém, ser perseguido, preso e morto. Aí o Pedro... Eu imagino, né? Não dá para afirmar porque não está no texto, mas lendo o texto, dá para imaginar que o Pedro, ele ouve isso. Espera aí, Jesus é o Cristo, a gente acabou de entender esse negócio. Ele é o Messias que foi profetizado, aguardado por todo o Antigo Testamento, a lei falou dele, os profetas falaram dele. Que história é essa aí de o Cristo vai ter que morrer? Não, deve ser uma pegadinha. Aí o Pedro dá uma chamada em Jesus de canto, é o que o texto está dizendo, chamando-o à parte, pelo menos ele foi cuidadoso nesse sentido, e começou a fazer o que com Jesus? Olha o que o teu texto diz, versículo 32. Começou a repreendê-lo. Pedro é demais. Pedro é sensacional. Ele começa a dar uma ensaboada em Jesus. Ele chega em Jesus e fala, não, peraí, discípulos, aguenta aí, sou eu que estou no Espírito hoje, não é carne ou sangue que está me revelando as coisas, então Jesus chega aqui, deixa eu te dar um pé de ouvido, deixa eu te falar aqui como é a realidade. E aí o Pedro, ele repreende Jesus. Ô Jesus, que negócio é esse aí de morte? Talvez ele pode ter pensado, não, é uma outra pegadinha. Jesus viu que eu estou no Espírito, então a gente está numa sintonia legal, ele manda uma, eu mando outra, chegou a hora. Né? Então ele chega para Jesus e fala, não, Jesus, o que é isso? Que história é essa de morte, de perseguição, de prisão? Não faz sentido. E de fato não fazia sentido. Até hoje para o judeu ortodoxo, meu irmão, não faz sentido conceber a ideia de um Messias sofredor. É por isso que eles não conseguem interpretar à luz daquilo que é Jesus. Isaías 53, por exemplo. O cordeiro que foi levado mudo, como o cordeiro que foi levado mudo pelos seus tosqueadores não abriu a boca, e ali fala com riqueza de detalhes, séculos antes da crucificação de Jesus, como isso haveria de ser. O judeu lê isso, e ele fala, não faz sentido. Isso não pode ser uma referência ao Messias. E é por isso também que eles não reconheceram Jesus como Messias. Porque eles esperavam um líder político. Eles esperavam que o Filho de Deus viria com a espada, subjugaria o Império Romano, restauraria a grandeza de Israel e instauraria aquilo que eles chamam de reino de Deus. Então, quando Jesus ele fala sobre isso, o ideal que eles tinham de Messias não era esse tipo de Messias. E de fato é difícil mesmo pensar que Deus, que Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, olhar para um Deus que se deixa matar. Bom, até hoje não faz sentido esse negócio. Deus não morre. Nas mitologias, Deus não morre. Então, que história é essa de uma divindade que encarna,
que vem ao mundo e, ao invés de demonstrar-se ao mundo a partir do seu poder e da sua força, demonstra-se ao mundo a partir do quê? Do esvaziamento de si mesmo, entregando-se para ser morto. Que negócio é esse? Essa é a loucura do Evangelho. Então, o Pedro não entende isso. E nós poderíamos recriminar o Pedro, mas eu quero olhar para o Pedro com graça, porque eu quero que Cristo olhe para mim com graça também. Pedro foi sincero. Nós sabemos como Pedro era intenso, né? Pedro, às vezes ele falava umas besteiras, mas ele era intenso, ele era verdadeiro. Ele está demonstrando seus sentimentos mais puros aqui diante de Jesus. Ele não queria que Jesus fosse preso, ele não queria que Jesus sofresse. Mas Jesus, porém, olha o versículo 33, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Então voltou, né? Só que Pedro chamou de canto, Jesus ele repreende publicamente aqui. E ele diz: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus é duro aqui. É um pouco assustadora a fala de Jesus num primeiro momento, né? Agora, primeiramente eu creio que Jesus ele quer exortar o Pedro no seu conceito equivocado. Olha o que ele diz: Pedro, tua mente está muito aqui, rapaz. Você está andando comigo tem 2 anos e meio e eu já te mostrei que o meu reino não é daqui. Eu já te mostrei que isso aqui que você está vendo não é prioridade para aqueles que se compreendem como meus discípulos. A tua mente ainda está pensando que um tempo de sofrimento, que um tempo de angústia e que até o martírio é sacrifício demais. E não é, Pedro. Tua mente está muito nessa terra. Você tem que olhar para as coisas que são do alto. E de fato, isso é uma realidade de tantos cristãos, meus irmãos. E talvez alguns de nós, e que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Triste é ver cristãos que amam incondicionalmente e enlouquecidamente esse mundo. Como se isto aqui fosse de fato a maior promessa de Deus para as nossas vidas. Se nós soubermos entender as bênçãos de Deus deste lado da eternidade, isso é, na terra, nessa vida, está tudo certo. O problema é que quando nós tentamos agarrar isso, e como nós tentamos viver intensamente, apenas para construir um legado que não tem uma conotação eterna, mas um legado que visa apenas ajuntar riquezas, ajuntar fama, conquistar poder e notoriedade para essa vida. Sabe o que o Salomão chama isso? Correr atrás do vento. Você nunca vai conseguir. Consegue pegar o vento? A nossa presidente falou que dá para estocar o vento. Mas isso é outra história. Você não consegue pegar o vento. Perdão, corta isso. Você não consegue pegar o vento. Ou ele vai chamar de vaidade das vaidades. E ele, como o homem mais sábio que já existiu, que possuiu todas as coisas, ele vai dizer: gente, não há nada de novo debaixo do sol. Um após o outro, vai tentando, e chega no final da sua vida, se viveu apenas para essa realidade, para essa existência, chega frustrado. Nós já vamos falar mais sobre isso, mas Jesus está querendo voltar a mente de Pedro para o lugar que deve. Você tem a mente muito nessa terra, só pensa nas coisas terrenas, Pedro. Mas também, o que Jesus identifica aqui na fala de Pedro é uma tentação do próprio Satanás diante dele. Então não é que Jesus está chamando Pedro de Satanás, é isso que parece. Mas quando ele fala para trás de mim, Satanás, ele entende que Satanás está usando aquela situação para tentar desviá-lo do martírio da cruz. Lembre-se que essa era uma batalha a ser travada. Momentos antes, lá no jardim do Getsemane, como é que Jesus ora? Suando gotas de sangue. Completamente angustiado, ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele diz antes disso, ele pede para os discípulos orarem por ele. Ele fala: será que vocês não aguentam orar 1 hora comigo? Eu estou numa angústia mortal. Jesus estava sofrendo. Porque o que ele estava dizendo é: se alguma outra maneira da redenção da humanidade, se não através disso, por favor, Pai. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então Satanás, através dessa fala do Pedro, está dizendo para Jesus: não precisa ser assim.
Você não precisa se sacrificar em prol da vontade de Deus. E não é exatamente isso que Satanás fala em nossas mentes e os nossos corações todos os dias. Não precisa ser desse jeito. Olha o que todo mundo está fazendo. Olha a maneira como todo mundo está vivendo. Você não precisa se privar disso. Você não precisa dizer não para esse prazer momentâneo. Não importa o que vai acontecer depois. Você não precisa, de certa forma, sacrificar a sua carne. Não. Tem outra maneira. Ou pior, você não precisa se sacrificar pelo exercício do amor pelo teu próximo. Porque esse era o grande sacrifício de Cristo, não era para si mesmo. E aí, diante disso, versículos 34 a 37, um dos textos mais incríveis de toda a palavra de Deus. Incrível, maravilhoso, seríssimo, mas que pode nos trazer libertação e nos faz compreender o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. Ele diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Veja que não é uma possibilidade. É quase que uma equação matemática. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Jesus se revela como Cristo. Agora as coisas ficaram às claras. Não apenas se revela como Cristo, o Filho de Deus, na fala do Pedro, porque ele confirma a declaração do Pedro, mas fala agora da seriedade da sua caminhada, porque ele seria preso, perseguido, morto. Ele falou da ressurreição também, mas provavelmente os discípulos nem prestaram atenção. Quando ouviram que ele seria preso e morto, eles pararam por ali, bloquearam. Sabe quando você recebe uma notícia, você quer a boa ou a ruim? Ah, vai a ruim primeiro, porque depois a boa melhora. Aí a ruim é tão ruim que você não consegue ouvir mais nada. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então Jesus deu a notícia ruim, depois ele deu a boa, mas eles nem ouviram. Porque não há qualquer diálogo sobre a ressurreição aqui. Apenas sobre a morte e a repreensão de Pedro sobre a vida, ou de Jesus sobre Pedro. E tendo dito isso, exatamente porque ele entendeu que não apenas o Pedro, é que o Pedro era corajoso para falar. Mas certamente a mente dos discípulos era a mesma de Pedro. Todos repudiavam a ideia do sacrifício, do sofrimento, da prisão e do martírio. Todos. Inclusive nós repudiaríamos essa ideia. E é por isso que Jesus ele começa a falar uma coisa tão séria, mas tão séria e ao mesmo tempo com uma gentileza ímpar. Ele junta todo mundo e ele fala: se alguém quiser. Se alguém quiser. Eu não acredito num evangelho de imposições. Eu não acredito num evangelho que simplesmente Deus se demonstra sobre nossas vidas a partir de uma tirania imensa e você ficar tão arrebatado ou aterrorizado, amedrontado com esse Deus que agora você tem que obedecê-lo em todos os seus aspectos, porque se você não obedecê-lo, ele vai te amaldiçoar. Não é esse evangelho que eu acredito. Já acreditei um dia. Já acreditei porque um dia me foi ensinado esse tipo de evangelho e me foi evidenciado esse tipo de Deus. Agora, o evangelho demanda uma seriedade ímpar. Porém, o evangelho é um convite, não é uma imposição. Ele olha para todo mundo, e se ele estivesse aqui, ele diria a mesma coisa. Aliás, ele está dizendo através da sua palavra. Todos vocês que estão aí, vocês estão sentados, estão na igreja, acabaram de cantar para Deus, estão ouvindo a palavra de Deus. Aí Jesus subiria aqui e faria o seguinte: gente, a gente vai intensificar um pouco mais essa conversa aqui, a gente já está caminhando um tempo juntos, vocês já entenderam algumas coisas, mas eu não quero iludir ninguém. Se alguém aqui nessa igreja, se alguém aqui nesse ambiente quiser me seguir, ou seja, o convite está feito. Você não precisa seguir Jesus. Obviamente você se torna escravo depois das suas consequências. Mas você não precisa, concorda comigo? Eis que estou à porta aí, arrombo? Não. Eis que estou à porta e faço o quê? E bato. E não apenas bato insistentemente para que alguém ouça que eu estou derrubando a porta. Não, eu estou à porta e eu bato.
Se alguém ouvir a minha voz, e vier até a porta, e abrir a porta, eu entro. Portanto, o contrário é verdadeiro. Se eu bato a porta, ninguém ouve a minha voz, eu fico do lado de fora. Se eu bato a porta, ouvem a minha voz, mas se negam a abrir, eu continuo do lado de fora. Jesus está dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser andar comigo, agora sim, esses são os pré-requisitos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é revolucionário, porque isso é absolutamente contrário, e isso é a verdadeira contracultura. O Evangelho é uma contracultura. Todo aquele que se define como discípulo de Jesus Cristo, ele está remando contra a maré, porque não é possível viver exatamente como o mundo vive, e viver ou achar que está vivendo como Deus espera que vivamos para Ele. Porque o mundo, ele tem alguns mantras. O mundo ele vai olhar para você e vai dizer, sabe o que você precisa de verdade? Você precisa se amar. Precisa se amar. Você precisa se valorizar. Antes de qualquer coisa. Você em primeiro lugar, depois talvez os outros. É isso que o mundo diz. Eu acredito muito em profissionais gabaritados, não pensem que eu imagino o contrário. Tem alguns profissionais dessa área, inclusive na nossa igreja, que são uma bênção, mas imagine você estar passando por um quase divórcio. E aí o casal vai lá conversar com o psicólogo. E aí ele tenta ali numa terapia familiar juntar novamente esse casal. Mas se ele identifica que a coisa está difícil demais, é muito provável, e de fato muitas vezes acontece, que ele chame à parte o homem ou chame a mulher, e a fala dele, eu tenho conversado com um irmão meu sobre isso, ela é completamente humanista. É antropocêntrica, ou seja, voltada para o eu. Ele vai dizer o seguinte, sabe de uma coisa? Você está tentando, mas você está se anulando. E sabe de uma coisa? Casamento não é para você fazer o outro feliz. Não, casamento é para você ser feliz. E sabe de uma coisa? Já que você tentou tanto, você está casado há quantos anos mesmo? Ah, tantos anos. Então, você tentou, não tentou? Tentei. Sabe de uma coisa? Talvez o certo seja buscar a sua própria felicidade. E talvez a sua felicidade seja encontrada com outra pessoa. É assim ou não é? É isso. Se ame, se valorize, se coloque num pedestal. Ninguém vai falar com essas palavras, mas o mantra dessa humanidade egoísta da qual nós também fazemos parte é o seguinte: ninguém mais importa, olha para você, é Deus, como é que a gente fala? Cada um por si, Deus por todos. É isso. É isso. E aí Jesus fala algo totalmente contrário. Isso é de mexer com a cabeça de qualquer um. Ao invés de falar se ame, se valorize, se coloque num pedestal, se importe consigo mesmo e com mais ninguém, você é o mais importante de toda a existência, você é precioso e sei lá o quê. Quer me seguir? Quer me acompanhar? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se você está disposto a aceitar esse convite, a primeira coisa que você precisa fazer é negar-se a si mesmo. Isso é interessante porque durante os anos de aprendizado de um discípulo com o seu rabi, o seu mestre judaico, ele tinha que se submeter integralmente a ele, aos seus ensinos, aos seus mandamentos. Tinha uma ou outra coisa que era impossível, porque assim era muita humilhação. Então, por exemplo, o mestre judaico pedir para o seu discípulo desamarrar suas sandálias, isso era humilhação e isso era proibido. É por isso que é interessante, você vai se lembrar, que quando João Batista faz referência a Jesus no seu batismo, ele fala, não, como assim? Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, ou seja, eu não sou digno nem de fazer aquilo que nem um pior escravo ou discípulo é proibido de fazer, nem isso eu dou conta. Essa era a visão dele em relação a Jesus, e era uma visão correta. Agora, esse discípulo, ele seria subjugado por alguns anos, entendendo que aquilo era apenas um tempo. Por quê? Porque no futuro, ele haveria de se tornar também o quê? Um mestre. Aquele discípulo se tornaria um rabi, se tornaria um mestre judaico e teria os seus discípulos. Então, é mais ou menos assim, tá? Eu tenho que aguentar esse negócio agora e depois é a minha vez.
Entendeu? No jiu-jitsu a gente brinca disso, né? A gente fala, não, apanha, aí você pega o mais novo e você dá nele também. Então, quando você entra numa arte marcial, qual a ideia? A única coisa que te satisfaz é essa promessa dos mais graduados que dizem, não se preocupa, daqui a pouco entra alguém mais novo que você, que sabe menos que você, e aí o que a gente está fazendo contigo, você faz com ele. É o único consolo, porque senão você só apanha mesmo. Mas a verdade é que não é isso que Jesus está falando. Não é esse tipo de lógica que ele está usando. Porque isso aqui é uma espécie de uma abnegação, não o negar do eu. A abnegação é mais ou menos o seguinte: você faz uma dieta, certo? Ou você corta o refrigerante da tua vida. Eu cortei o refrigerante no meu aniversário agora, dia 11. Hoje é dia 21, tem 10 dias que eu estou sem refrigerante. Está até dando dor de cabeça, está um negócio de doido. Cortei refrigerante. Você corta refrigerante, você faz uma dieta, você, sei lá, entende que tem que começar a praticar exercícios físicos. Só exemplo de gordo, né? Mas tudo bem. Agora, você não está negando-se a si mesmo. Você está praticando uma privação momentânea porque você deseja inverter as suas prioridades. Então, o beneficiário dessa privação momentânea, quem é que é? Você mesmo. Então, estou fazendo dieta porque eu quero o quê? Olhar no espelho e me sentir melhor. Eu estou diminuindo o refrigerante, talvez porque é uma questão de saúde. Você vai praticar exercícios físicos também, porque você deseja ter algum benefício para, sei lá, postura, disposição, seja o que for. O objeto, o beneficiário dessa privação momentânea é você mesmo. Então, não há virtude nisso. Não há virtude. Porque em síntese, não que isso seja equivocado, mas em síntese continua sendo egoísmo. Você não está se privando por alguém. A não ser que a sua esposa fale, já deu, hein? Aí é outra história, né? Mas isso também a gente deixa para outro dia. O negue-se a si mesmo de Jesus, meus irmãos, ele diz respeito a um compromisso desinteressado em si mesmo. Literalmente, a ideia é deixar de ser dono de si. Abrir mão do controle. Aí as coisas começam a ficar sérias. Negar-se a si mesmo é dizer, não sou mais eu que tenho o controle dos meus passos, não sou mais eu que tenho o controle da minha vida. Na fala do Paulo, não sou mais eu que vivo, mas o quê? Cristo vive em mim. Por quê? Porque agora a minha vida nada mais é do que uma tradução daquilo que é a vontade do Pai revelada no Filho. É isso que o Paulo estaria dizendo, e é isso que Jesus está colocando aqui. E é exatamente isso que implica a oração que ele nos ensinou, não é? Santificado seja o quê? O teu nome, venha o quê? O teu reino, e seja feita a vontade de quem? A tua vontade. Nós oramos o Pai Nosso, mas nós temos que entender as implicações daquilo que nós recitamos. É o nome dele, é o reino dele e é a vontade dele. Para quê? Para a glória dele, para todo sempre, amém. Então, negar-se a si mesmo é exatamente isso. O Adolf Paul, que é um teólogo, ele diz que quem quer estar com Deus, precisa deixar que só Ele decida sobre a sua vida. E aí eu olho essa frase de Jesus e eu penso, tá bom, já entendi, Jesus deu, mas ele continua, né? Negue-se a si mesmo e ele fala, e tome a sua cruz. O segundo passo, tome a sua cruz. E não é tomar a nossa cruz para a remissão dos pecados, porque Cristo já tomou a nossa cruz nesse sentido. A cruz de toda a humanidade. Nós cantamos isso, né? Ele carregou a nossa cruz. Isso está implícito na palavra de Deus. Também não é tomar a nossa cruz como algo ou alguém. Ou seja, o que é a cruz da tua vida? Minha sogra. Que não é hipotético. Se minha sogra um dia assistir esse negócio, não é. Amém? Essa pessoa é minha cruz que eu tenho que carregar. Não é disso que Jesus está falando. Quando ele fala que os discípulos dele têm que carregar ou tomar sobre si a cruz, na época de Jesus, essa expressão era identificada e compreendida imediatamente, sem sombra de dúvidas. Porque para nós entendermos o que significa tomar a cruz, a gente precisa entender primeiro o que é a crucificação. Porque diferente de outras execuções, a crucificação não tinha como objetivo apenas tirar a vida. Mas sabe qual era o objetivo da crucificação? Tirar a honra.
Tirar a vida era uma consequência. O objetivo era tirar a honra. Era tirar a reputação. Era a exposição pública ao desprezo. Isso fica claro na fala do próprio Jesus no versículo 31. Ele diz que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado. Por quem? Por todos. Pelos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Para os gregos, o Paulo vai dizer aos coríntios, a cruz era loucura. Para os judeus, o Paulo vai dizer também aos coríntios, a cruz é maldição, porque maldito aquele que for colocado no madeiro. Para os romanos, sinal de desprezo. É por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz que ele sofreu fora das portas da cidade, sequer era digno de morrer dentro dos arredores de Jerusalém, porque a crucificação era feita do lado de fora. Hebreus 12, versículo 2, diz que Jesus, ou nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que um teólogo, Jeremias, ele diz sobre a crucificação. Ele fala, o escárnio, porém, não principiava somente na cruz, mas já desabava sobre a cabeça do condenado, assim que colocava o pé na rua. Preste atenção nisso. Com a viga transversal sobre os ombros, diante da população que uivava. Ele podia ser considerado morto enquanto cambaleava sob o peso da viga pelo corredor polonês da multidão. Qualquer pessoa podia castigá-lo com um golpe ou pontapé, cuspir ou jogar sujeira nele ou amaldiçoá-lo. Tomar a cruz sobre si é, acima de tudo, esse um outro teólogo vai dizer, concordar com o sofrimento que nos isola. Faz as pessoas balançarem a cabeça quando nos veem, e no fundo faz com que ninguém, além de Jesus, nos entenda direito. Não é assim? E aí o Adolf Paul continua dizendo, por último, ela também é marca de permanência. Jesus não está aqui tratando de uma experiência isolada, tal como o fim da vida com o martírio, mas o discipulado que está a caminho, dia a dia, tomando sobre si a sua cruz. É por isso que nós nos batizamos. Por quê? Porque nós somos sepultados com Cristo. E há diferentes maneiras que pessoas entendem por batismo. Nós batizamos por imersão, porque nós entendemos que se aproxima da simbologia desse sepultamento. Você mergulha uma pessoa, simbolizando a sua morte, para essa vida, para o pecado, para a velha natureza. E ela ressurge como símbolo da ressurreição também de Cristo. Ele foi o primogênito dentre todos nós. Então Jesus está dizendo, se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E então siga-me. O seguir é meramente uma consequência do negar a si mesmo e do tomar a cruz. É uma consequência porque ao escolher acompanhá-lo, nós negamos a nós mesmos, nós tomamos a nossa cruz. E agora o que acontece? Já que a gente abriu mão de tudo, nós nos aproximamos de Deus. E não nos aproximamos de Deus apenas como alguém que está perto. Ouvi um pastor falando sobre isso e faz todo sentido. Estar próximo não é o mesmo que estar perto. Porque perto de Deus todos estão. Porque Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus está perto de nós e Deus estava perto de nós antes mesmo de nós termos conhecido a Ele. Ele sempre esteve perto. Diferente de estar próximo. Porque estar próximo é ser íntimo. E estar próximo é ser como. Essa é a ideia. Então nós seguimos a Jesus, nós nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos próximos de Jesus. Ele é meu próximo, Ele é meu vizinho, Ele é aquele que está ao meu lado, Ele é aquele que tem moldado aquilo que eu sou. E o convite de Jesus é, siga-me. No original é, continuamente siga-me. Não é apenas uma decisão que você tomou num dia, mas é uma decisão que você toma todos os dias. Não para a salvação, mas para o relacionamento. É tão normal, eu não vou dizer normal, é tão comum ver cristãos que começaram bem a sua caminhada e por alguma razão vão desfalecendo. Talvez você esteja assim essa noite. Talvez você lembre
Como você amava Jesus, era apaixonado por Jesus, falava de Jesus, era empolgado por Jesus, queria servir a Jesus. Se algo mudou, e não foi uma mudança de expansão, de aproximação, mas se algo mudou no sentido de uma redução, bom, tem alguma coisa errada. Você não perdeu sua salvação, você não deixou de ter sido salvo por Deus por causa disso, mas a questão não é essa. A questão de caminhar com Jesus não é apenas para onde a gente vai depois que a gente morre. A questão de caminhar com Jesus é experimentá-lo na sua plenitude no dia de hoje. E isso que é verdadeiro discipulado. E quem sabe Cristo está te chamando de volta essa noite. Quem sabe Cristo está te chamando novamente, não apenas para estar perto, mas para ser próximo. Porque não é apenas uma decisão no dia da sua conversão, mas é uma decisão diária, seguir Jesus. Então Jesus está falando, dê a mão para mim. Dê a mão. E não é seguir como eu vou na frente e depois você venha. Vamos juntos. Vamos juntos. E aí Jesus nos coloca numa perspectiva correta e assim Ele traz o encerramento, a conclusão de tudo que Ele tem dito. E Ele fala algo mais difícil ainda de entender, humanamente falando. Porque Ele inverte uma equação simples. Ele fala, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Note que Ele não diz, quem quiser salvar a sua vida talvez a perca. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. E isso contradiz a maneira como nós vivemos, mas meu irmão, deixa eu te falar, isso é libertador. Libertador. Porque o que Jesus está dizendo, já de antemão, e é bom que a gente entenda isso, e que isso fique aprofundado no teu coração, é, nada nesse mundo tem a possibilidade e a capacidade de te satisfazer. Nada. Nada. Jesus está nos libertando. Jesus não está nos trazendo um peso, Jesus está nos libertando, dizendo, pare de buscar no lugar errado. Pare de tentar saciar o vazio da sua alma que somente eu posso completar. Pare de tentar buscar em dinheiro, em bens, em fama, em poder, em relacionamento, aquilo que só pode ser achado em mim. Pare, tente parar isso, vai ser libertador para a sua vida. Sabe qual é o nome disso? Amor. Amor. Como um pai que aconselha os seus filhos. Olha o que C.S. Lewis diz de maneira poética e de maneira linda sobre a realidade da vida cristã. Talvez você já tenha ouvido essa citação. Ele diz, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-los, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir aquilo que é real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Por que nós vemos tudo o que vemos? Para que a partir daquilo que vemos, possamos ser despertados para enxergar aquilo que realmente é verdadeiro a partir dos nossos olhos da fé. E eu acho tão linda a maneira como ele começa isso. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, qual a explicação mais razoável? Eu não fui feito para esse mundo. Se nada nesse mundo me satisfaz, é porque eu não sou daqui. E é isso que o Evangelho propõe a nós. E quando nós esquecemos disso, meus irmãos, nós ficamos perdidos, não é? Você sabe do que eu estou falando. Você já tentou? Você já tentou viver a partir daquilo que esse mundo pode propor? E você já sabe o resultado. Não adianta. Sempre falta alguma coisa. Talvez você ainda está tentando. Jesus está querendo te libertar de você mesmo. Ele está falando, pare de tentar. Porque aquele que quiser ganhar, conquistar essa vida, vai perder. Eu li um artigo essa semana que na década de 60, alguns de vocês sabem disso, foram sintetizados alguns compostos para lidar com distúrbios psíquicos. É o que nós chamamos de os ansiolíticos. Insônia,
Estresse, tristeza, fobia, outros transtornos de humor, sobretudo comuns na nossa sociedade moderna. Fizeram uma pesquisa de 96 a 2013 nos Estados Unidos, eles descobriram o seguinte, que 31% das 23 mil mortes em 2013, relacionadas a remédios, pessoas que morreram por causa de excesso de medicamento, 31% desses 23 mil morreram com remédios relacionados, né? Ou, na verdade, com o uso desses remédios controlados associado a outras coisas, esses ansiolíticos. Eles observaram de 96 a 2013 um aumento de mais de 4 vezes. E nos mesmos 18 anos, olha que interessante isso. O número de prescrições, receita médica, psiquiátrica, também nada contra essa área da ciência que é extremamente importante, não deve ser desprezada, deve ser valorizada, não interprete de modo equivocado aquilo que eu estou dizendo, mas o número de prescrições de ansiolíticos de 96 para 2013 subiu 67%. Em 96 eram 8,1 milhões de americanos que faziam uso de remédios controlados. Em 2013, esse número saltou para 13,5 milhões de americanos que faziam uso desses remédios controlados. Algumas pessoas precisam. Às vezes é uma questão química. Mas sejamos honestos. Realmente todo mundo que usa esse tipo de medicamento precisa. Será que não é só um sintoma de uma coisa muito mais profunda? Porque nós vivemos essa crise, porque alguém disse que a gente tem que vencer na vida, né? Meu filho, você tem que vencer na vida. E aí nós vamos fazendo o quê? Quando a gente, na tradução da nossa compreensão do que é vencer a vida, nós não estamos vencendo na vida, a gente começa a se entorpecer para tentar vencer a vida. Aí a gente não consegue mais dormir. Aí o que a gente faz? Remédio para dormir. A gente não consegue mais ter ânimo, aí a gente toma remédio para ter ânimo. A loucura da nossa vida é tão grande que a gente tem extrema ansiedade, remédio para ansiedade. Meus irmãos, eu não estou recriminando o uso indicado, controlado e satisfatório de remédio, mas a nossa sociedade está enlouquecida. Por quê? Porque não deu ouvidos a algo simples que Jesus está nos falando aqui. Pare de querer conquistar a vida. Pare de querer vencer a vida. Pare de querer sempre mais, seja satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. E se Deus te der mais, seja grato por aquilo que Ele te deu, não como um egoísta, egocêntrico, megalomaníaco que busca sempre mais. Mais grana, mais poder, mais imóveis, mais terra, mais carro, mais tudo. É muita coisa, nunca é suficiente. Aí você conquista, aí você fica doido, porque agora que você conquistou, você tem que manter. Agora é o medo de perder, não é mais o anseio por ganhar, é o medo de perder. Às vezes até em relacionamentos, perder amigos. E aí nós nos convencemos, nos entorpecendo dia após dia, que isso é aquilo que somos de fato. E nós deixamos de olhar para dentro e ver que talvez, e apenas talvez, pode ser que nós estejamos tentando ganhar essa vida, ao invés de entregá-la ao senhorio de Jesus Cristo. E aí a gente está perdendo a alma. A gente está se perdendo no meio do processo. Às vezes a gente perde a alma negociando. Quando você trapaceia o teu próximo em prol do lucro, você perdeu a alma, amigo. Está se perdendo, perdeu o caráter. Você não foi esperto, você foi mau caráter. O mundo diz que você foi esperto, você foi mau caráter, é diferente. Você está se perdendo. E Jesus está dizendo, cheio de amor e graça, isso é caminho de morte. Para de tentar. Para de tentar. Para de viver nessa loucura desenfreada de querer ganhar a vida. Porque a plenitude da vida não está naquilo que nós podemos pegar. A plenitude da vida está na declaração de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso. E isso me basta.
É o Pedro diante da pesca mais maravilhosa e mais grandiosa da sua vida, ou seja, o maior lucro da história da vida do Pedro. Ele olha para aquele bando de peixe, ele olha para Jesus. Ele olha para aquele bando de peixe, olha para Jesus. Jesus fala, me segue. Aí o Pedro fala, será que eu consigo te seguir carregando essa rede nas costas? Não consigo. Então o que eu escolho? Deixa o peixe e te sigo. Porque talvez esse tanto de peixe vai causar um peso enorme nas minhas costas e eu não vou te seguir do jeito que eu deveria. Meus irmãos, não que ser abençoado por Deus através de recursos, nós não estamos demonizando isso, de modo algum. Aliás, a Bíblia nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor a Ele, a maneira como você se relaciona com essas coisas. E aí você pode fazer um exercício aqui antes de nós encerrarmos. É como se Jesus estivesse perguntando de modo muito simples. Pensa por alguns segundos. Se você pudesse ter alguma coisa, sonha alto. Legal? Vamos sonhar alto. Pensa no que você gostaria de ter assim. Não importa se é possível. Não, pensa no impossível mesmo. Porque o possível, dá para correr atrás até. Mas pense em um negócio impossível. O que você gostaria de ter? E pensa no que você gostaria de ser. Rapidinho vem alguma coisa na mente. Jesus perguntaria, se para alcançar isso, você perdesse a alma, perdesse a salvação, agora a alma nós estamos falando de vida eterna, se para alcançar isso que você quer ter, ou esse que você quer ser, você perder a sua alma, terá valido a pena? Só isso que Jesus está perguntando. Se você ganhasse o mundo inteiro, primeiro, isso te satisfaria? Não, tu ia querer outro mundo para ganhar. E por quanto tempo você poderia mantê-lo depois de tê-lo ganho? E que esforço seria exigido de você para manter essa conquista? Todos ouviram falar de um homem chamado Alexandre o Grande. O que o cara faz? Conquista praticamente o mundo conhecido da sua época. Em pouquíssimos anos, como ninguém jamais fez. Se assenta, se deprime e morre. Porque como diz um filósofo que eu constantemente cito, o Mário Sérgio Cortella, é como a ideia de um alpinista. O alpinista, vou escalar o Monte Everest, 7.000 e tantos metros. Quando ele conquista o Monte Everest, o que ele faz? Desce. Acabou. Conquistou. E agora? Qual é o pico mais alto? Não tem pico mais alto que o Monte Everest. E agora? Agora o cara vai ter que viver a angústia de ter conquistado. Tem coisa mais doida que isso? Viver angustiado por ter conquistado? Então Jesus está dizendo, não vale a pena. É a oferta que Deus fez para Moisés. Ele diz para Moisés, Moisés, esse povo é muito obstinado. Eu não dou conta de ir com vocês. Eu vou mandar um anjo, vocês vão acabar com todos os exércitos estrangeiros, todas as bênçãos estarão sobre vocês, mas a minha presença vocês não terão. O que Moisés responde? Sem a tua presença nós não damos mais nenhum passo. E isso é tão importante, porque a oferta de Jesus, de Deus, é o seguinte: você é capaz de viver com tudo, porém sem mim? Nós temos que nos fazer essa pergunta. Se Deus falar, você não precisa estar comigo, eu vou te dar tudo o que você quiser, eu só não vou estar contigo. Como é que nós responderíamos? O Moisés falou negativo, nem mais um passo. O Pedro, quando Jesus fala, e aí, vocês vão me abandonar também? O que o Pedro diz? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Como assim ter tudo que o Senhor pode oferecer sem o mais importante que é a sua própria presença? Não dá conta. Então agora Jesus está nos libertando, nós caminhamos, meus irmãos, com o pastor das nossas almas, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, aquele que provou o seu amor por nós. Jim Elliot, um missionário americano martirizado no cumprimento da missão. Ele diz uma das frases mais célebres da cristandade contemporânea. Ele diz, presta atenção porque pode confundir um pouco. Ele diz, não é tolo o que abre mão do que não pode reter, em prol de ganhar aquilo que não pode perder.
Não é tolice você abrir mão de algo que você não consegue segurar, essa vida, em prol de ganhar aquilo que ninguém pode tirar de você, a eternidade. E é isso que Jesus está dizendo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Penso que Jesus está dizendo não apenas uma frase condenatória como: cuidado, hein? Se envergonhar de mim, não vou te reconhecer. Não, ele não precisa falar isso para discípulos. Ele está encorajando os seus discípulos, porque agora que nós fomos libertos do nosso próprio eu e da ilusão da vida, agora nós somos aqueles que testemunharão em meio a uma geração corrompida o que é a verdade. É por isso que a gente vem aqui todo domingo. Não é para alimentar o nosso ego, não é apenas para alimentar a nossa alma e nosso espírito, por assim dizer. É também, mas não é apenas. Nós nos achegamos aqui todo domingo por uma razão: para nós sairmos porta fora e revelar, traduzir e testemunhar o que Deus tem colocado no nosso coração, como verdade do Espírito Santo de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então que Deus possa nos libertar, que Deus possa nos libertar dessa imagem de vida que tentaram gerar sobre nós. Viva leve, viva de maneira tranquila, porque o pastor das nossas almas tem cuidado de nós. E se o Senhor é o nosso pastor, o que acontece? Nós não temos falta de coisa alguma. É Ele que nos lidera pelas águas tranquilas e pelos pastos verdejantes. E que isso seja um consolo para as nossas vidas e para os nossos corações. Amém?